Olá, pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou professora Eva, de redação do cursinho da Poli. Estou aqui com vocês agora para dar umas dicas aí para a segunda fase da FUVEST. Vocês percebam que aí é um vestibular muito importante, muito concorrido, então a gente precisa tomar muito cuidado com essa prova, né? A primeira coisa é você lembrar que essa prova ela vale 50 pontos. Então, 50 pontos de redação, mais 50 pontos da prova de língua portuguesa, aquela que tem as 10 questões, vão valer aí 100 pontos, tudo bem? Então, você não pode ir mal nessa prova de redação de jeito nenhum. Uma outra coisa é que você tem que lembrar que essa prova, ela não é só uma prova de escrita, não, a gente esquece disso. Ela é uma prova de leitura e escrita. O examinador, ele vai perceber se você é um bom leitor e também um bom autor, tá certo? Como é que ele vai perceber se você é um bom autor? É porque ele vai te dar textos motivadores, ele vai te dar uma frase temática para você escrever. No entanto, nem sempre a FUVEST dá essa frase temática, você tem que prestar atenção que às vezes ela dá os textos e pede para você fazer uma redação com o tema tal. E nem sempre ela pede isso, às vezes ela só dá os textos e diz, depreenda daí o tema, tudo bem? Então é aí que a gente tem que mostrar a nossa leitura, se a gente é muito bom em relação à leitura, tudo bem? Portanto, lembra que é prova de leitura e de escrita. Onde é que você vai usar essa leitura? No encaminhamento, no direcionamento das suas ideias, tá certo? E onde é que você também vai usar essa leitura aí? É uma leitura anterior. Além dessa leitura dos textos motivadores, você tem que ter lido anteriormente filosofia, sociologia, literatura, os jornais, não é? Você tem que ter lido, não é? Para que essas leituras aí, elas complementem, elas sejam a base da sua argumentação, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto aí, né? Lembrando que é uma prova que vai pedir essas duas habilidades, digamos, aí, de leitura e de escrita, né? Em relação a tendo feito isso, né? Você vai para a redação. Lembrar que a FUVEST, ela pede uma redação que é do tipo dissertativo argumentativo. Quem fez Enem, quem sabe fazer a prova do Enem, já sabe o que é um texto dissertativo argumentativo. É uma prova, é um tipo de texto que tem uma introdução, tem 3 partes, né? Introdução, argumentação, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Eu disse 3 partes, mas eu não disse 3 parágrafos, tá certo? Você pode fazer 4 parágrafos, até 5 parágrafos. Geralmente as pessoas fazem 4 parágrafos, mas isso não é uma receita muito, assim, que se segue tão fortemente na FUVEST, ok? Mas, enfim, 3 partes. Introdução, desenvolvimento e conclusão. O que você tem que fazer? Primeiro, não errar o tipo de texto. Se errar, fazer uma narração, por exemplo, ou uma descrição, ou uma receita, sei lá, 0, tá certo? Não pode errar o tipo, tá certo? E também não pode errar o tema. Fuga do tema é nota 0, tá bom? Então, não errando o tipo e não errando o tema, não errando o que é um texto dissertativo e argumentativo e não errando o tema, você aí já vai aí para as próximas exigências da FUVEST. Primeira coisa, desse tipo dissertativo argumentativo, né? Primeira coisa, você tem que lembrar de fazer um projeto de texto. Veja, por que é interessante um projeto de texto? Porque veja, um arquiteto, ele vai fazer uma casa, né? Projetar uma casa. Ele não vai fazer a casa antes do projeto, entende? Primeiro ele faz um projeto, depois ele vai fazer uma casa, tá certo? Para a gente fazer uma viagem, precisa fazer o projeto da viagem. Tudo bem? Você precisa minimamente organizar. Para a gente fazer ali uma aula, né? A gente tem que fazer projeto. Então, o projeto é uma orientação que está ali na nossa cabeça, né? Que você vai seguir ou não. Tá certo? A gente não precisa ficar preso nesse projeto. Mas, enfim, fazer um projeto de texto, não é? Antes do rascunho, para você se orientar. Não começa a escrever o rascunho já direto. Não. Primeiro faz um projeto, aí vai para o rascunho. Ok? Depois de fazer esse rascunho aí, você vai tentar não se afastar dos textos motivadores. Perceba que aqueles textos ali é para você partir deles. Ou seja, essa leitura, lembra que eu falei que é uma prova de leitura? Essa leitura, ela tem que aparecer,
na sua redação, só que você não pode fazer paráfrase, você não pode fazer cópia, e não pode só ficar também nessa leitura. Você tem que ir além. É aí que vai mostrar que você tem repertório, tá certo? Portanto, você tem que partir desses textos motivadores, mas não ficar só neles, porque aí mostra pobreza de repertório. Tudo bem? Então, isso aqui é uma dica, né? Uma outra dica que eu quero dar aqui para vocês é que vocês vão ser analisados, então, em relação ao tipo, não pode errar o tipo, zero, não pode errar o tema, também zero, não é? E você vai ali, então, cuidar da língua portuguesa, tudo bem? Essa prova aí, ela cobra o quê? Ela cobra coerência e coesão, então é tipo, organizar o tipo, né? Coerência e coesão. O que é a coerência? Você não vai ficar fazendo um raciocínio circular em volta da mesma ideia, entendeu? Você vai tentar fazer com que o seu texto flua, desenvolva ele, tudo bem? E além disso, você vai fazer o quê? Você vai tentar obedecer aqui a coesão. O que é coesão? Então, coerência nas ideias. Coerência é quando você é coerente em relação às ideias, né? Você não se contradiz, por exemplo. Coesão é quando você vai fazer o quê? Você vai retomar partes anteriores para dar liga ao seu texto, para fazer fluir esse texto. Tá certo? Então, feito isso, pensando nessas características aqui, você vai pensar muito, muito, muito na língua portuguesa, gente. Você tem que ser bom de língua portuguesa, tá certo? O que você vai pensar aqui na língua portuguesa? A FUVEST, ela vai cobrar aqui, você não pode errar em 4 tipos de desvios. A gente não chama erro, a gente chama desvio. Porque já que você está num texto dissertativo argumentativo, esse texto, ele não aceita desvios de outras variedades que não seja a norma culta da língua portuguesa, tudo bem? Então, você vai se organizar para respeitar aqui e evitar 4 tipos de desvios. Que desvios que são esses aqui? Primeiro, desvios de convenção de escrita, né? Essas convenções de escrita são aquelas do acordo ortográfico, gente. Não pode errar na pontuação, não pode errar na acentuação, não pode errar na grafia das palavras, a translineação. Sabe quando você vai separar sílabas, mudar de uma linha para outra? Não pode errar nessas coisas básicas, ok? O uso do hífen, isso você não pode errar. Então, você tem convenções de escrita, basicamente, resume, convenções de escrita, respeitar o acordo ortográfico, ok? Respeitando o acordo ortográfico, você já está de boa aí com essas convenções de escrita. Que mais? Você tem que pensar nos desvios gramaticais, é o segundo ponto. O que são esses desvios gramaticais? Não errar na concordância, não errar na regência, não errar na sintaxe, tá certo? Colocar frases justapostas, uma do lado da outra, sem a coesão. Você também não pode fazer frases muito longas, tá certo, gente? Nem tirar palavras, nem comer assim palavras, né? Nem colocar palavras demais, enfim. Então a gente tem que cuidar aí desses desvios gramaticais, tudo bem? Tem a ver muito com a sintaxe, tem a ver com regência, com concordância, ou seja, tem a ver com as regras gramaticais, que são aquelas que a gente já aprendeu, né, para fazer um texto dissertativo argumentativo de acordo com a norma culta, tudo bem? Depois, você tem que prestar atenção que você não pode usar palavras informais, as palavras que a gente usa no dia a dia, as palavras da oralidade, do dia a dia. Tem gente que começa o texto assim, bem, mas então, né? Não, isso é do dia a dia, tá certo, gente? Então, essa informalidade, ela não é aceita também no tipo dissertativo argumentativo, tá certo? E você tem que lembrar também que você tem que seguir ali as escolhas de registro. O que significa escolha de registro? Veja, você tem que ser muito objetivo em relação às ideias e usar palavras que sejam exatas. Sabe assim, as palavras precisas, você tem que ter ali precisão vocabular. Na verdade, isso aqui é precisão vocabular. E que é a precisão vocabular? Sabe, você quando é muito genérico ou alguma coisa, a gente fica pensando, o que ele quis dizer com essa palavra? Sabe? Não. É procurar a palavra exata para a ideia exata. Tá certo, gente? Então, existem ideias exatas, você procura a palavra exata para comunicar melhor, com mais clareza,
o seu pensamento. Tudo bem? Não esquecer que a sua letra não precisa ser bonita, mas ela precisa ser legível. A gente precisa ler a sua letra, tá certo? Você precisa se fazer entender. Tudo bem? A palavra escrita é uma tecnologia inventada há muito, é uma das primeiras grandes revoluções do pensamento, né? E ela serve para se comunicar, é um meio de comunicação. Então, se a gente faz uma letra que a gente não cuida dela, toda estranha, a gente não comunica o nosso pensamento, concorda? Então, a letra tem que ser legível para o examinador entender o que, afinal de contas, você está dizendo, tá certo? Terminando aí essas exigências, né, gente, que fazem parte aí de qualquer texto dissertativo argumentativo, o que você vai fazer? Não colocar nome, porque tem na prova de redação, não colocar marcas, desenhos, números que não têm a ver com a prova, ali com o texto, tá certo, gente? Enfim, então é fazer um texto com o tipo exigido pela FUVEST. Essas marcas textuais, elas não competem, né? Não são concebíveis dentro de um texto dissertativo argumentativo, tá certo? Então, é respeitar o quê? Respeitar o exame, não usar impropérios, não fazer brincadeirinhas, né, gente? A gente tem que ser sério. Perceba que é um vestibular, eu disse para vocês, né, um dos mais concorridos do Brasil, e quem vai corrigir o seu texto tem uma expectativa, tá certo? As pessoas fazem ali, chama-se expectativa da banca. Quando a gente pega o seu texto, a gente tem uma expectativa já, tá certo? A gente espera isso que eu estou dizendo, tá certo? Do candidato. Então, seguir isso, você já está dentro da expectativa. Tudo bem? Então, eu espero que eu tenha ajudado aqui a vocês, dando essas lembranças aí, não é? E que, enfim, eu desejo uma boa prova para vocês. Quem estudou sabe já, não vai ficar preocupado com isso, né, gente? Quem estudou sabe fazer um texto dissertativo argumentativo, não é? E eu desejo boa prova aí, porque 2021 é o ano de vocês entrarem na universidade. Este ano aqui, né, gente, é o ano de vocês entrarem na universidade, e a gente precisa, então, respeitar o contexto do exame para poder entrar na universidade, que, de verdade, foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Eu não seria o que eu sou se eu não tivesse entrado numa boa universidade. Ela decide o nosso futuro, de verdade, ela decide o nosso futuro, tá certo? Então, muita seriedade no exame. Eu agradeço aqui, gente, e até a próxima, pessoal. Até mais. Boa sorte.